boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, certinho? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constipação, tá? Como é que a gente pode tratar esse nosso paciente aí que apresenta esse tipo de disfunção no nosso consultório, certo? Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre a definição, quais são as causas dessa constipação, quando a gente trata, quando é da nossa alçada, quando que a gente pode encaminhar, o que pode estar relacionado aí de outras patologias causando essa alteração no nosso paciente. Então a gente vai aprender tudo isso aqui hoje, tá certo? Então sejam muito bem-vindos para mais uma live, né, da nossa terça-feira aqui, nosso encontro de todas as semanas. Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, sou também aí criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ajudo e ensino fisioterapeutas a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, se tornando aí uma referência na pediatria. Simbora! Então vamos lá, gente, ó. Primeiro, eu acho que, como sempre eu falo aqui, um bom contexto para a gente conseguir gerar um resultado positivo aí no nosso paciente, para a gente conseguir tratar de fato a real causa do problema do nosso paciente, é o quê? Conhecimento, gente. A gente precisa ter conhecimento teórico sobre as disfunções e não só ter técnica, certo? Porque a gente fica muito preocupado. Só molhar o bico aqui. A gente fica muito preocupado em decorar técnica, aprender técnica, decorar técnica. Eu preciso de técnica, mais técnica. O fisioterapeuta tem a falsa sensação de que quanto mais técnica nós temos na nossa ferramenta, na nossa maletinha de ferramentas, mais a gente vai conseguir ajudar o nosso paciente. De fato, isso pode acontecer. Mas a gente precisa ter conhecimento, porque não adianta ter uma gama de ferramentas, a gente não adianta ter muitas técnicas no nosso repertório se a gente não sabe o momento certo de aplicar, se a gente não sabe na disfunção correta de aplicar, certo? Isso faz com que a gente coma bola. E às vezes a gente também vai se frustrar, porque a gente acha que pode ajudar o nosso paciente, mas na verdade outro profissional seria o mais indicado naquele momento. Então, como eu sempre falo aqui, isso está se tornando um lema, quem é meu aluno aqui está entendendo isso, encaminhar também é tratar, certo? Então, muitas vezes vai chegar um paciente para você e que às vezes não é a sua técnica, não é o seu tratamento com a terapia manual que vai ser de fato o tratamento principal ali para aquele paciente, mas sim o encaminhamento. Então, muitas vezes essa família vai chegar para você porque outras famílias conversaram com ela. Eu levei meu filho lá e ele melhorou, ele passava 10 dias sem fazer cocô. Ele sofria muito, se espremia demais, tal, e eu levei lá e resolveu. Então, muitas vezes as famílias elas vão chegar no seu consultório. E a gente precisa saber avaliar e entender como é que essas coisas estão acontecendo, se de fato é a gente que vai conseguir ajudar aquele paciente, tá? Então esse é o primeiro passo para a gente conseguir tratar qualquer coisa que chegue no nosso consultório, qualquer tipo de disfunção, para a gente também de fato saber o que é nosso e o que a gente precisa encaminhar, tá? Então encaminhar também é tratar, beleza? E quando a gente fala de constipação, existem características específicas que o nosso paciente ele precisa estar ali apresentando para a gente de fato entender se estamos diante de uma constipação verdadeira, tá? Então a constipação ela se torna de fato essa disfunção, né, uma constipação crônica, quando o ato de evacuar, algo que é fisiológico, se torna ali doloroso para o nosso paciente, né? Se torna algo que gera desconforto para o nosso paciente, certo? Então a gente pode pensar que existem ali características mais específicas. Então o paciente ele pode apresentar para a gente o que a gente chama de uma constipação crônica, tá? Onde ele vai ter essa dificuldade de evacuar, onde os momentos de evacuação entre uma evacuação e outra são muito longos, tá? Então o paciente ele passa muitos dias sem evacuar. O paciente ele também precisa apresentar um ressecamento das fezes, tá?
Na medicina, eles chamam isso de seixos, tá? Então, o paciente necessariamente precisa ter esse ressecamento fecal. O paciente ele pode apresentar algumas situações, por exemplo, de um escape fecal. O que isso quer dizer? São aquelas situações, não sei se vocês já ouviram isso ou já se depararam com essa situação, que o paciente é constipado, mas ele vai apresentar ali na cueca, na calcinha, na fralda, né, sujeira, um pouco de sujeira ali fecal, certo? Então, foi um pequeno escape fecal. Isso é uma característica também de uma constipação, quando ela vem em conjunto com outras coisas, tá? O paciente ele pode apresentar, por exemplo, sangramento, eventualmente, em alguns episódios isso pode acontecer no nosso paciente. Então essas características elas precisam estar presentes ali no seu paciente para você entender que aquilo de fato é caracterizado e é de fato uma constipação crônica, tá? E isso, gente, é muito diferente das outras alterações do trato gastrointestinal que chega muito comumente aqui no nosso consultório. Por exemplo, a disquesia, tá? Gente, a disquesia não é uma alteração que precisa ser... deixa eu ver uma palavra aqui que eu posso usar. A gente tem sim como ajudar, certo? Mas a disquesia é uma característica e é um processo fisiológico do corpo, tá? Esse trato gastrointestinal ele ainda não está funcionando adequadamente, certo? O paciente ele não tem essa maturidade do sistema nervoso para fazer esse comando dessas estruturas, contração abdominal, relaxamento dos músculos pélvicos, da musculatura pélvica, esse peristaltismo do intestino, essas faces, enfim, todo o funcionamento do trato gastrointestinal que começa pela boca até chegar lá no intestino, ele não está acontecendo de uma forma eficaz, eficiente. Então o paciente acaba fazendo uma força em excesso, tá? Aí são as espremedeiras. E as famílias vão chegar para você achando que isso pode ser uma disquesia, que pode ser uma cólica, que é uma constipação. Isso é muito sério, gente, tá? A gente precisa entender quais são as diferenças dessas disfunções, porque senão você começa a achar que tudo é um problema. E as disfunções de mobilidade, que é o que você, fisioterapeuta, consegue tratar no seu paciente pediátrico, ela pode piorar essa questão que é fisiológica do seu paciente, né? Essa disquesia, por exemplo, que faz parte desse processo de maturidade. Então, por isso que tem alguns bebês que eles sofrem mais com essa questão da disquesia do que outros. Tem uns que se espremem ali e tal, mas conseguem evacuar adequadamente, tá? E tem outros que não, vão sofrer muito mais, vão se espremer muito mais, vai alterar diretamente no sono, esse paciente vai ficar irritado, vai ficar choroso. Então, nós conseguimos, de fato, apesar de ser algo completamente fisiológico, faz parte desse processo de maturação, não necessariamente você precisa ficar sentado e esperando isso passar lá com 3, 4 meses de idade. Tem sim como a gente gerenciar esse processo e fazer com que o paciente passe por isso de uma forma mais confortável. Com as suas técnicas da terapia manual você consegue fazer isso e com orientações específicas para as famílias que vocês vão dar, também você consegue fazer esse gerenciamento. Só que não tem relação com a constipação, certo? Não vai ter mudança na consistência das fezes na disquesia, tá? Então as fezes elas não estão endurecidas, o paciente ele não tem sangramento, o paciente não tem, ele não sente dor para evacuar, ele está se espremendo porque ele está fazendo um esforço maior para aquilo, mas ele não está sentindo dor. Quando o cocô sai, é aquele cocô pastoso, tá? Então a primeira coisa que você precisa se atentar é como é que está essa consistência das fezes. Então é importante você esclarecer isso para as famílias, tá? Porque tem muita gente que chega super assustada e que às vezes já deu até, por exemplo, laxante para o filho, já usou supositório num paciente que de fato só apresenta uma disquesia, tá? Olha a importância de você saber diferenciar as situações, para você orientar essa família da maneira correta, tá certo? Então, isso também é diferente de cólica, tá? Cólica e disquesia não tem relação, são duas coisas completamente diferentes. Então, a literatura fala que a cólica, o bebê precisa apresentar
crises de choro inconsolável por pelo menos 3 horas no dia, né? Não necessariamente precisa ser as 3 horas seguidas, mas o paciente tem horários pré-determinados ali no dia que ele vai ter crises de dor, né? E que vai apresentar esse choro inconsolável, que o peito não melhora, que a chupeta não melhora, que o colo não melhora, que remédio não melhora. Então, às vezes, ele fica ali 1 hora, 1 horinha, pouquinha em crise, no final da tarde, geralmente início na noite, e no meio da madrugada isso pode acontecer de novo. Então, totaliza pelo menos 3 horas de crise de choro inconsolável. Então, a literatura mostra que isso pode nos dizer que, de fato, esse paciente ele pode estar apresentando ali uma cólica, tá? E que é multifatorial. Existem muitas alterações que podem estar causando a cólica aqui. A gente falou sobre isso, se eu não me engano, na semana passada. Tem live salva falando sobre cólica aqui, beleza? E as disfunções de mobilidade pode ser a causa da cólica, pode ser a causa da piora da disquesia e pode também ser uma causa da nossa constipação, certo? Uma constipação mais funcional, digamos assim. Vocês vão entender bem essa diferença, beleza? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso, gente, sobre essas disfunções de mobilidade, como é que elas acontecem, o porquê elas acontecem, por que um paciente tão pequeno, de meses de vida, já apresenta essas disfunções de mobilidade tecidual, da musculatura, das articulações, da coluna, do crânio, do sistema visceral. Vocês vão entender melhor isso no nosso evento, tá? Que vai acontecer no final desse mês, 28, 29 e 31 agora de outubro, beleza? Então é o nosso workshop fisioterapeuta referência na pediatria. Se vocês já estão inscritos, a gente vai mandar todas as informações lá no WhatsApp, beleza? Mas é o nosso evento, o último workshop que vai acontecer, né? É 100% online e gratuito, e vocês vão entender melhor sobre como essas disfunções acontecem na nossa primeira aula. Vocês vão entender o porquê elas acontecem, né? Quais são esses fatores que aumentam esse paciente a apresentar essas disfunções, que pode ser a causa de muitas alterações e sinais que o paciente apresenta para a gente, né? Como a cólica, a disquesia e, falando aqui sobre hoje, a constipação. Beleza? Então, pegaram aí, gente, o esquema, entenderam os conceitos básicos quando a gente fala de uma constipação, de uma disquesia e de uma cólica. Existem diferenças, tá? Diferente também, por exemplo, de gases, tá? As famílias muitas vezes podem chegar, gente, com questionamentos e com demandas completamente fisiológicas no seu consultório. E é interessante você entender sobre isso, porque você não vai precisar tratar esse paciente, tá? Você vai precisar, de fato, orientar essa família, certo? Então, às vezes, a orientação é o melhor tratamento. Então, é completamente normal, nesse processo de digestão, o paciente ter gases. Faz parte, tá? O que não é normal é o excesso de gases, beleza? Então, às vezes, essa família pode chegar no seu consultório falando bem assim, doutor, ele solta pum, né? Faz parte. É um processo natural ali da digestão, tá certo? Agora, o excesso, esse acúmulo de gases em excesso, é que não é fisiológico e você precisa entender o que é que está acontecendo, tá certo? Então, é importante você ter essas características bem definidas, entender sobre essas disfunções, para você tomar uma atitude assertiva no seu tratamento ou fazer um encaminhamento mais correto desse paciente, beleza? Então, quando a gente fala de constipação, a gente precisa entender todos esses conceitos, tá? A gente precisa entender sobre essas questões. Então, a constipação crônica necessariamente precisa ter essas características. Fezes endurecidas, muitos dias sem evacuar, paciente que pode apresentar escape fecal, paciente que pode apresentar eventualmente sangramento, paciente que sente dor na hora da evacuação. Se esse paciente for maior, às vezes vai ter questões emocionais envolvidas, porque, por exemplo, a experiência dele na hora de evacuar não é muito boa e esse paciente pode ficar segurando esse cocô, né? Isso pode piorar e retroalimentar esse ciclo, tá? Então, questões emocionais também podem estar envolvidas, tá? Sabe aquela história lá do enfezado, né? O enfezado, gente, é exatamente a pessoa que está com fezes ali retida,
certo? É um processo fisiológico do nosso corpo. Quando a gente vai fazer a evacuação, quando a gente vai fazer cocô, vai no banheiro, a gente tem uma alta produção de serotonina. Então existe de fato ali uma questão de humor envolvida. E realmente o paciente que é constipado, ele vai ser mal-humorado, tá? Ele não vai ter essa produção de serotonina. Por isso que eu não acredito e não faz parte das minhas orientações achar normal um bebê, um paciente novinho, apresentar e ficar 10, 12 dias sem fazer cocô. Ah, é assim mesmo, é só porque ele mama. Vai você ficar aí pelo menos 2, 3 dias sem fazer cocô, como é que você fica, né? Quem já ouviu isso aqui? Ah, é assim mesmo. Ele passa 10 dias sem fazer cocô, é porque é só leite do peito, aí ele absorve tudo. Não acho isso correto. Sabe por que eu não acho isso correto? Porque não é incomum o paciente chegar aqui no consultório, às vezes passa 15 dias sem fazer cocô, 10 dias sem fazer cocô. Essa família já foi orientada que é normal, que não precisa se preocupar, mas quando a gente faz o tratamento aqui com a terapia manual, esse trato gastrointestinal, esse intestino funciona e o paciente consegue fazer cocô todos os dias. Então não era normal. Normal é algo que precisa acontecer com 100% das pessoas. Porque tem alguns bebês, tem alguns pacientes que vão passar 10 dias sem fazer cocô e tem outros que fazem cocô todos os dias. Se fizesse parte da fisiologia e fosse normal, era para todo mundo ficar 10, 12 dias sem fazer cocô. Faz sentido para vocês? Respondam para mim. Certo? Então a gente precisa ter esse senso crítico, beleza? Então essa constipação crônica, ela precisa ter essas características. Existem algumas patologias que podem estar influenciando nessa constipação crônica. E existe o que a medicina chama de constipação funcional, certo? Que de fato o paciente ele não vai ter todas essas características dessa constipação crônica, ele vai ter ali momentos eventuais de constipação, mas que está muito mais relacionada com a questão do estilo de vida desse paciente. Por exemplo, uma baixa ingesta de fibras, uma baixa ingesta de água, esse paciente não pratica atividade física, esse paciente tem uma dieta rica em carboidrato. Então, tudo isso são situações que fazem com que o nosso paciente ele não produza um bolo fecal tão adequado, tão legal assim. E isso pode, de fato, fazer com que ele apresente, eventualmente, momentos ali, pontos de constipação, certo? Então, a gente chama isso mais de uma constipação funcional, beleza? E que, de fato, às vezes pode estar relacionada também com disfunções de mobilidade tecidual. Vocês vão entender isso, certo? E olha como é importante vocês entenderem todo esse contexto. Por quê? Porque muitas vezes, se esse paciente chega para você, você acha que pode de fato ajudar esse paciente, mas você vai investigar e vê que o buraco é mais embaixo. Por exemplo, é muito importante o paciente que apresenta essa constipação crônica, né? Esse período muito longo entre uma evacuação ou outra, essas fezes endurecidas, esses seixos, né, muito endurecidos, com escape fecal, com sangramento, né, em momentos eventuais, existem patologias que precisam ser investigadas, porque muitos dos sintomas dessas patologias podem ser, por exemplo, uma constipação. A gente está falando, por exemplo, de um hipotiroidismo, certo? Uma APLV nos pacientes maiores pode causar, sim, uma constipação também, certo? Existe também doença celíaca, tá? Que pode estar relacionado com isso. E uma doença crônica que a gente chama de megacólon. Eu anotei aqui que eu sempre esqueço. Megacólon congênito, tá certo? Então, o megacólon congênito é uma doença que vai, de fato, causar uma constipação crônica no nosso paciente. Em 90% dos casos, existe uma alteração ali de células nervosas mesmo no terço inferior ali do intestino. Então, não consegue acontecer ali a condução nervosa para que o peristaltismo daquela região intestinal aconteça. E aí esse bolo fecal ele vai se acumulando. Muitas vezes precisa de cirurgia para resolver o problema. Tá? Olha que interessante, certo? Então, entende que existe
uma abordagem muito ampla que você precisa entender o que é que está acontecendo no seu paciente, para a gente ver se de fato a gente está diante de uma constipação crônica ou de uma questão funcional que os hábitos de vida desse paciente está influenciando diretamente, certo? Então você precisa de fato entender todo esse contexto, tá? E falando agora de disfunção de mobilidade, por que a gente consegue atender esse nosso paciente e às vezes a gente consegue, muitas vezes na verdade, ajudar esse paciente, certo? Falei agora para vocês do megacólon congênito, né? Que é essa falta dessa inervação, essa alteração dessa célula nervosa nesse terço inferior do intestino, que faz com que esse peristaltismo, esse intestino, ele não funcione adequadamente e essa constipação aconteça. A disfunção de mobilidade, gente, dos tecidos também podem causar uma alteração nessa condução neural, certo? Por exemplo, uma alteração, gente, de base de crânio do nosso paciente, tá? O torcicolo congênito, por exemplo, pode aí estar alterando esse trânsito intestinal do teu paciente pediátrico, certo? Porque a gente sabe que essa região é a emergência do nervo vago. E a gente sabe que 1/3 do intestino, ele é inervado pelo nervo vago, que é o nosso maior nervo parasimpático aí do nosso corpo, certo? Então, a literatura já mostra isso muito claro. Uma inervação que existe uma pressão em cima dela, um nervo que tem uma tensão ali em cima dele, vai alterar essa condução neural, essa condução nervosa, ou seja, o sinal lá do sistema nervoso central para a periferia vai ficar alterado e vice-versa também. Então, o sinal, a sinapse que passa pela inervação da periferia para o sistema central também pode ficar alterado. Então, se esse paciente, por exemplo, tem um bloqueio de base de crânio que vai diminuir a luz lá do forame jugular, que é onde sai, onde tá, é onde acontece a emergência desse nervo vago. Então, isso pode causar uma pressão excessiva nessa inervação e ele não consegue fazer essa condução neural, essa sinapse, ela não consegue acontecer, né? Esse sinal aí, ele não vai acontecer adequadamente lá a informação do sistema nervoso central para o intestino, por exemplo. Então, esse peristaltismo intestinal, ele vai estar alterado. E isso pode ser a causa de uma constipação? Pode. Com certeza, sem dúvida nenhuma, tá? Isso já aconteceu, por exemplo, com pacientes mais velhos aqui no meu consultório. O paciente chegou com 8 anos, com outras queixas completamente diferentes, e na minha investigação, né, lá na minha avaliação, aí eu perguntei sobre essa questão do trânsito intestinal. Ah, não, ela sempre foi constipada, desde bebê. Desde bebê ela passa 10, 12 dias sem fazer cocô. Já usou muito supositório, já vez ou outra usa laxante, às vezes quando ela está muito incomodada a gente usa laxante. Esse paciente tem 8 anos, se eu não me engano. E aí, na minha avaliação, fui identificando esses bloqueios, fui aplicando testes específicos da terapia manual avançada pediátrica, avaliei essas inervações, essas áreas que precisavam ser tratadas e pum, batata. Esse trânsito intestinal voltou a acontecer adequadamente. Certo? Olha que interessante. E a queixa nem era essa. Tá? A queixa nem era essa. Só que o contrário também já aconteceu comigo. Já chegou o paciente para mim, tá? Que tinha esse quadro de constipação e que eu tratei, mas que não fez muita diferença para esse paciente, porque o problema dele estava relacionado com doenças que estavam causando essa constipação. Esse paciente ele já fazia um acompanhamento com a gastro, certo? Esse paciente já tomava medicações de forma crônica há muito tempo, tá? Mas na minha avaliação, a família, não, ela tem uma constipação, faz tal, certo? Se você não tem esse conhecimento e se você acha que você consegue resolver tudo, que é uma disfunção, eu vou lá e vou mexer, você dá uma falsa esperança para essa família. Você se compromete em resolver alguma coisa que, na verdade, a causa não é disfunção de mobilidade tecidual, pode ser por outra situação, tá?
Nesse caso específico, essa minha paciente ela já estava sendo acompanhada, mas se ela não estivesse, eu já teria conhecimento para entender o que pode estar acontecendo ali e eu encaminhar ela para uma gastro, certo? Para investigar isso de uma forma melhor, para entender como é que está essa alimentação, para suplementar. Às vezes a suplementação ajuda muito nessa função intestinal. Você está entendendo? E aí a gente parte desse pressuposto. Qual é o melhor tratamento? É isso ou é aquilo? É a terapia manual ou é um tratamento com gastro, ou é a medicação, ou é a suplementação? Gente, não existe um melhor e pior. Existe o que é que o paciente está apresentando naquele momento. E é o seu papel ter conhecimento para você decidir o que é que você vai fazer no seu paciente. Se de fato aquilo ali é algo que você consegue resolver ou se você precisa encaminhar. Essa é a diferença para a gente conseguir fidelizar a paciente. Essa é a diferença para a gente conseguir fazer com que as famílias confiem no seu trabalho, entendam que você sabe o que você está fazendo. Certo? E aí você vai parar de ter esse sofrimento de achar que a fisioterapia é desvalorizada, que as pessoas, é a falta de fidelização do paciente, eu não consigo fidelizar o meu paciente. Você não consegue fidelizar o seu paciente porque você não tem conhecimento direcionado em uma área específica, certo? E porque você não tem a técnica correta para tratar o seu paciente. Você tendo a junção dessas duas coisas, você vai entender o que é que você consegue tratar e o que é que você precisa encaminhar. Quando a gente fala de pediatria, gente, a gente não trabalha só. Infelizmente. Ou felizmente, né? Graças a Deus a gente mudou muito esse conceito e os profissionais da saúde estão cada vez entendendo melhor sobre isso. Que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Graças a Deus aqui na minha cidade eu tenho ótimos profissionais que trabalham em conjunto comigo, odontopediatra, fono, gastro, pediatra, tá? Porque estão cada vez mais os profissionais entendendo que o conjunto dentro da pediatria é muito mais eficaz. Então, se a gente quer respeito, se a gente quer fidelizar o nosso paciente, se a gente quer que a família acredite no que a gente fala, se a gente quer que a família respeite a nossa conduta, a gente também precisa tomar esse papel e a gente se atualizar, estudar, certo? Cada vez mais buscar conhecimento para a gente resolver o problema do nosso paciente. Sair dessa questão muito rasa do nosso conceito de tratamento que a gente sai da nossa faculdade, infelizmente, né? Com esse conhecimento muito supérfluo, né? De alongamento e exercício. Não. Existe um mundo aí de possibilidades que a gente tem ali ao nosso alcance. A gente só precisa do direcionamento correto, certo? Então é assim que a gente fideliza o paciente. Então muitas vezes esse paciente chega super perdido no seu consultório, né? Mesmo que não seja você, não é uma disfunção de mobilidade, mas você entendeu que esse contexto tem algo que precisa ser mais investigado e você encaminha para o profissional correto, gente, e resolver o problema daquele paciente, tenha certeza que essa família vai ser muito mais grata a você do que, por exemplo, sei lá, talvez o gastro que passou a medicação ou encontrou uma doença, um hipotiroidismo. Porque foi você que foi a luz no fim do túnel daquela família que estava desesperada. Você tinha conhecimento específico para dar o direcionamento para essa família. Tá? Então, se você trabalha com pediatria, quer trabalhar com pediatria, a gente tem essa responsabilidade. Beleza? Então é importante vocês saberem sobre esse conceito, tá? E por isso que eu falo, gente, não é só técnica. A gente precisa de conhecimento. E isso é para todas as áreas. A gente está falando de constipação aqui, mas essa semana, por exemplo, uma aluna minha lá do TEMAP, eu não lembro a cidade dela agora, mas ela tem pouquíssimo tempo na pediatria, entrou nesse mundo agora da pediatria. Ela mora numa cidade interiorana, pequenininha, minúscula, começou a divulgar o trabalho, a trabalhar com a terapia manual, paciente com torcicolo, com assimetria craniana, já está todo mundo encaminhando paciente para ela, já está os médicos, os neuros encaminhando paciente para ela. Sabe o que chegou no consultório dela essa semana? Um caso de crânioestenose, certo?
Paciente já com 6, 7 meses, se eu não me engano, sutura sagital fechada, uma deformidade assim absurda no crânio e ela batata, isso aqui é uma cranioestenose. Detalhe, paciente que já faz acompanhamento mensal com o pediatra, certo? E o pediatra comeu bola por meses, 7 meses comendo bola. E foi a aluna, certo? A aluna lá do TEMAP, que esse paciente chegou, ela bateu o olho, fez a avaliação e falou, ó, aqui a gente precisa encaminhar para o neurocirurgião, porque talvez isso pode ser uma cranioestenose. Olha como o conhecimento muda, certo? O contexto daquela família, a situação daquela família, certo? Então a gente precisa ter essa responsabilidade. É assim que a gente vai ganhando respeito, certo? Para a nossa profissão. E as pessoas vão confiando no nosso trabalho. Beleza? Então você precisa entender qual é o seu limite, até onde você pode chegar. Imagina se ela vai tentar tratar essa assimetria craniana como se fosse posicional e isso é uma cranioestenose. Não vai resolver. Vai perder tempo, ela não vai conseguir corrigir essa assimetria e a família vai dizer o quê? Ah, o tratamento dele não funciona. Não funciona, você fez errado. Não era o seu tratamento que ia melhorar aquele paciente. Então a gente precisa ter todo esse conhecimento. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Né? O paciente chegou para mim, mesma história, mesmo caso, e eu falei, ó, eu acho que isso aqui pode ser uma cranioestenose, a gente vai precisar fazer um exame de imagem para a gente descartar. Ah não, mas o pediatra já falou que não tem nada a ver, a cabeça dele é normal. E eu na minha avaliação falei, ó, insisti. E aí a família me mandou uma mensagem. Sumiram, nunca mais apareceram. E aí a família mandou uma mensagem no direct para mim. Depois eu posto para vocês. Doutor, eu queria lhe agradecer porque você foi o profissional que nos alertou sobre a cabeça do meu filho, que poderia ser uma cranioestenose. E de fato era. Ele foi operado, a cura já chegou, graças a Deus. Vamos aí no seu consultório para lhe agradecer presencialmente. Olha que maravilha. Gente, eu tratei essa criança porque eu encaminhei. Fato. Certo? O nosso propósito dentro da pediatria é ajudar o nosso paciente. Seja de fato com a nossa técnica, com o nosso conhecimento, ou encaminhando esse paciente para o melhor profissional que ele precisa ser atendido. Tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Encaminhar também é tratar. Beleza? Então eu falei para vocês que a disfunção de mobilidade nessa região de base de crânio, que pode estar associada, por exemplo, com o torcicolo, pode ser uma alteração que pode estar relacionada com essa alteração intestinal? Pode sim, tá? Então entenda, investiguem, fale sobre... Tentem colher ali informações na avaliação de vocês, faça testes específicos que mostrem ali se existe bloqueio nessa região de cervical alta, de base de crânio, tá? Para você entender e tentar buscar ali uma possível causa dessa alteração, tá? Outra região também que a gente pode avaliar para ver se existe alguma disfunção é, por exemplo, na região lombar, porque a outra parte ali, a inervação da outra parte do intestino sai aqui dessa região também. Então, disfunções, por exemplo, dessa região lombar, das vértebras mesmo, de disfunção de mobilidade vertebral, pode influenciar. Então, paciente, por exemplo, que ficou pélvico, tá? Paciente que ficou em posições não fisiológicas no período gestacional, pode ser que esse paciente pode ter alterações aí nessa região lombar, certo? E aí a gente precisa avaliar como é que está essa mobilidade nessa região e se existe disfunções ali nessa região para aplicar técnicas corretas de tratamento, porque essa inervação, a outra parte da inervação do intestino, sai aí dessa região lombar. Então, é uma área que você precisa ficar de olho, porque se existir disfunção, realmente ela pode sim atrapalhar nesse peristaltismo e nesse funcionamento intestinal, certo? Então, estudar aí como é que estão essas regiões. A própria musculatura, gente, a própria fáscia que recobre o intestino, ela pode estar alterada e ela pode estar aí relacionada também com essa alteração de motilidade e mobilidade visceral, tá?
Então, o peritônio, por exemplo, que é a face que recobre ali todas essas vísceras abdominais, questão do intestino, ele é um tecido que ele também pode entrar em disfunção. Então, nós temos técnicas da terapia manual avançada pediátrica que a gente consegue trabalhar toda essa mobilidade desse sistema visceral. As vísceras, gente, elas também têm movimento, certo? O movimento visceral, ele é muito importante para o funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, existe uma dinâmica de movimento visceral aí, certo? A gente chama de motilidade, esse movimento intervisceral de cada víscera. E movimento é vida, né? Somos fisioterapeutas, a gente ouve isso o tempo todo, mas a gente está muito acostumado com questão muscular, né? Ah, dor na coluna, você tem que fazer exercício, movimento é a cura. Mas a gente sabe que o movimento é para tudo, tá? É isso que a gente trata com a terapia manual, é o movimento de qualquer estrutura, beleza? Certinho? Então, nós, terapeutas manuais que trabalhamos com esse público, nós somos os profissionais que conseguimos avaliar a mobilidade de cada estruturazinha do nosso corpo, seja, por exemplo, de suturas, do crânio, inervação, coluna, visceral, fáscia, peritônio, enfim. Trabalhamos com a mobilidade, devolvemos a mobilidade dessa estrutura. Mais mobilidade, mais vitalidade, tá? Os tecidos funcionam melhor, beleza? Então a gente precisa também avaliar, tá? Ó, ele colocou, muito comum, peritônio parietal tenso diminuindo a motilidade visceral. Isso aí, Aurélio. Show de bola. Certo, gente? Quem é que tem aí dúvidas pra gente papear? Ana Paula colocou, doutor, meu filho é cadeirante por mielomeningocele, só faz a evacuação por medicação. É normal por essa malformação? Ana Paula, pode ser, certo? Pode sim, de fato, essa alteração está aí fazendo com que esse intestino ele esteja mais preguiçoso, né? Assim, falando de uma forma bem fácil de entender, e o funcionamento dele estar diminuído. Pode sim, tá certo? Mas entenda que pode acontecer junções de fatores. Isso pode ser um fator, de fato, certo? Mas como é que está a dieta desse seu filho? Como é que estão todas essas outras estruturas também, tá bom? Então, a gente precisa avaliar e entender qual é o contexto, certo? Às vezes a gente consegue ajudar, mesmo com essa alteração. Lília, minha paciente que fez uma cirurgia de pâncreas anual lá sofre muito com disquesia. Foi disquesia, Lília, que você falou? Ó, gente, essa questão de cirurgia é muito interessante. É um raciocínio aqui que eu gosto sempre de dar para vocês. Falo isso para os meus alunos lá do TEMAP. Toda cicatriz que a gente tem no nosso corpo, ela vai alterar a vitalidade ali daquele tecido, certo? Ela vai alterar a mobilidade daquele tecido. Então, todo procedimento cirúrgico que precisou cortar, um procedimento invasivo, vai causar um processo cicatricial ali naqueles tecidos. E toda cicatriz existe uma alteração de mobilidade, tá? Então, muitas vezes, liberar uma cicatriz, tratar uma cicatriz, a gente vai devolver mobilidade para todos esses sistemas, tá? Para essa mobilidade visceral, por exemplo, mas também de todas as outras estruturas. Então, se chega um paciente que fez uma cirurgia, se chega um paciente que fez algum procedimento, fica de olho, porque a gente vai precisar tratar essa cicatriz, a gente vai precisar tratar esses tecidos, porque muitas vezes uma cicatriz pode ser a causa aí desse sinal que esse paciente pediátrico pode estar apresentando no seu consultório, tá? Essa semana eu dei alta para um paciente que ele tinha... A mãe chegou por questão de refluxo, ele era muito obstruído também, tinha um ronquinho importante assim na face, a mãe já tinha feito de tudo e nada melhorava. Só que aí na minha avaliação, esse paciente ele nasceu com foi um cisto no fígado, se eu não me engano, e ele fez cirurgia. Ele tem 4 meses e ele fez cirurgia, né? O acesso foi aqui pela barriga, fez um corte, enfim. Conseguiu tirar, graças a Deus, tudo bem, mas ficou a cicatriz. Cicatriz bem funda, cicatriz assim bem aderida. E olha que interessante, ele passou por esse período
ali da recuperação mesmo do procedimento cirúrgico e tal. Ele já estava super bem no tummy time, mas teve uma regressão. A mãe percebeu que ele estava mais preguiçoso, não aceitava muito bem, aquela coisa toda. Enfim, chegou e eu entendi isso nesse contexto. E esse paciente, olha que legal, esse paciente já tinha quase 5 meses e ele estava com um padrão, gente, muito assim, ó, de flexão, que não é mais um padrão de um paciente com quase 5 meses. O paciente com quase 5 meses já está super craque na extensão, certo? O tummy time dele já precisa estar muito bem evoluído. E era um paciente que tinha muito esse padrão flexor, tá? E aí eu tratei todas essas alterações e principalmente esse sistema, né, facial, essa questão dessa cicatriz. E esse paciente melhorou muito, inclusive no tummy time, conseguindo fazer uma extensão, elevar essa cabeça, suportar mais o tummy time. Até o rolar dele estava começando a ficar prejudicado. Ou seja, o processo cicatricial estava influenciando ali naquela função motora do paciente. Olha que importante, certo? Isso é um raciocínio da terapia manual, tá? Então, eu falo muito sobre isso para os meus alunos lá no TMAP, eles entendem muito sobre isso, tá? Entendem? Então, a gente consegue tratar esses tecidos com as técnicas da terapia manual, beleza? Então, cicatriz também pode ser uma alteração de mobilidade, pode ser uma causa de disfunção de mobilidade no nosso paciente, né? Falei para vocês que a gente vai falar sobre isso na nossa aula lá do workshop. Nosso último workshop, fisioterapeuta referência na pediatria, não vai mais acontecer. É o nosso último. Esse evento não vai mais acontecer. Na nossa primeira aula a gente vai falar sobre essas disfunções de mobilidade, cicatriz está lá. Certinho? A Aurélia colocou, tem alguma relação de bebês com braquicefalia terem disquesia ou constipação? Aurélia, a gente pode levar em consideração, por exemplo, se esse paciente ele tem uma alteração do formato do crânio e a braquicefalia, a gente vê uma alteração principalmente nessa região do occipital, então o occipital é para estar assim, ele está muito retificado, significa que ele pode estar diminuindo a luz, por exemplo, dos forames, forame jugular, tá? Que saia um nervo vago, função intestinal, pode sim ser uma dos possíveis raciocínios, certo? Certinho? Deu para entender, gente, então, um pouquinho da definição das alterações, da constipação, das outras alterações do trato gastrointestinal que esse paciente ele vai apresentar no seu consultório, certo? Você precisa entender sobre cada uma delas. É por isso que eu fiz um módulo específico sobre cada uma dessas coisas lá para o TMAP, que é para os meus alunos entenderem, ó, entrar na cabeça deles a definição de tudo. Né? E quando a mãe começar ali a relatar na avaliação, ele já saber, não, isso é tal disfunção, isso é tal disfunção, isso é tal disfunção, certo? Então é por isso que eu falo muito isso aqui para vocês entenderem, certinho? Para não comer bola quando o paciente chegar para vocês, certo? Deram para entender um pouquinho do nosso raciocínio da terapia manual, quais são as estruturas que podem estar em disfunção relacionado com essa questão visceral, esse funcionamento intestinal e que pode ser a causa dessa constipação, certo? Quando não está relacionada com uma patologia, né? Um hipotiroidismo, uma doença celíaca, um APLV, o megacólon congênito, enfim, certo? Todas essas alterações, essas doenças podem causar constipação, tá? Então isso não é da nossa alçada, a gente precisa encaminhar, mas as disfunções de mobilidade podem estar relacionadas com essa função intestinal, tá? Se for disfunção de mobilidade, mamão com açúcar, a gente consegue resolver. Então é isso, acho que ninguém tem dúvida, acho que eu falei tudo que eu queria falar, ó. Beijão, até mais, quinta-feira a gente tá aqui de novo, beleza? Toda semana, não esqueçam, terças e quintas temos lives aqui, quinta-feira a gente tem mais um, beleza? Aguardo vocês, tchau, tchau,
Abraço, beijos, boa noite, bom descanso para todo mundo.